Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rapaz, após uma semana de atraso, falar sobre o Papa Francisco, né? Essa semana tive algumas crises aí, postei nos dois últimos vídeos. Agora eu tô melhorando, amanhã eu vou fazer um vídeo sobre essa questão, mas enfim, vamos lá. Cara, eu nasci, assim como muitos brasileiros, eu nasci naquele lar, como diz a música do Zé Cabaleiro, nem sei se é o nome da música, que é o Católico Apostólico Ramon, baiano, né? Aí, onde aquela família ecumênica, que um dia tá na igreja, outro dia tá num centro kardecista, outro dia tá num terreiro, enfim. Cada semana tava em alguma instituição religiosa, né? E quando eu frequentava a igreja, eu acho que eu nunca frequentei missas de domingo, né? Eu sempre frequentava muito missas ou ligada a algum tipo de falecimento, tipo missa de sétimo dia, ano de morte, aniversário de algum parente falecido, que a gente ia para missa, ou casamento. Acho que tinha uma época também, acho que ainda é, né? Não sei, 15 anos também tinha missa, então eu frequentava a igreja baseado nessa questão, né? Eu sou batizado, não sei qual é a igreja que eu fui batizado, mas eu sou batizado, não tenho registro de batismo, mas enfim. E quando chegou ali nos 12, 13 anos, que foi aquele momento que eu, ali na década de 90, né, que eu comecei a ouvir rock, que eu comecei a entender algumas coisas, eu lembro que foi uma transição meio que hilária, né? Eu comprava muitos acessórios de rock, de rock, né? Todo roqueiro recém surgido, né? Na década de 90, era bem comum, tinha muitas lojas de rock espalhadas pela cidade, né? Aí eu comprei uma cruz de cabeça para baixo. Comprei uma cruz de cabeça para baixo. Não sabia o significado daquela cruz, daquele simbolismo daquela cruz de cabeça para baixo. Até que eu tava no ônibus, era uma cruz grandona, né? Até que no ônibus uma pessoa veio falar para mim, pô, você é anticristo, coisa feia. Eu falei, ah, por que eu sou anticristo? Ah, por causa dessa cruz aí de cabeça para baixo. Aí eu comecei a pesquisar, na época não tinha internet, eu era muito difícil você entender algumas coisas, porque não tinha como você pesquisar. Eu só fui ter que internet no 2000, não lembro agora o ano. Mas eu era uma pessoa católica, devota de São Bento, usava correntinha de São Bento, coisinha de São Bento, era muito devoto de São Bento, né? Só que acho que de uns 14 para 15 anos eu virei ateu. Virei ateu. É, aí daquele, acho que num período dos anos 2000, eu me tornei uma pessoa muito mais radical, né? Eu era muito próximo ao que chamavam de neo-ateísmo, né? Que era, eu li quase todos os livros do Dawkins, do Hitchens, do Dennett, enfim. E comecei a me aprofundar, fiz parte de associações ateístas, é, depois eu acabei me inclinando para o deísmo, por várias questões, né? Naquela época eu estava namorando uma pessoa que era evangélica, né? Na época eu já era ateu, e eu falei para ela, não vai me converter, porque eu sempre fui muito crítico à igreja evangélica, porque eu cheguei a conviver a igreja evangélica por alguns meses, quando eu fui morar com meu avô, aí eu mais velho, ouvindo rock, punk rock principalmente, que era uma questão mais crítica, de mais ataque, principalmente à religião. Então, assim, eu via aí aquele momento das religiões que estavam chutando santa, é, é, preconceito com as religiões afros. Então, eu comecei a ter uma certa ojeriza à igreja evangélica, e convivendo dentro da igreja eu percebia que era mais ou menos isso, né? Então, isso foi o quê? 2009, 2008, 2009, 2010. E até o período ali de 2013, 2014, estava muito radical, né? Aí veio o Papa. Antes de falar sobre o Papa, né, a questão da Igreja Católica era muito mais crítico mesmo pela história, né? Pela questão da Inquisição. Também foi um momento que eu comecei até a estudar mais sobre religião, que foi a primeira vez que já estava no boom ali do Código da Vinci, do filme. Eu tenho os livros, né? Eu tenho os livros do Dan Brown, tenho o Código da Vinci, Anjos e Demônios. Tem alguns livros aqui sobre religião.
Alguns os de ateus eu acabei vendendo, porque com o tempo passando eu não deixei de ser ateu, hoje eu sou agnóstico. E quando surgiu o Papa, aí eu, pô, aí eu vi que o cara era franciscano. Eu sempre fui um cara muito simpatizante com o São Francisco de Assis. Aí acho que também tem o São Francisco Xavier também, acho que ele é francisco. Não sei, agora eu não lembro. Faz muito tempo isso. Eu não tenho. Aí eu comecei a pesquisar, aí coincidiu com muita coisa. Eu tinha terminado meu namoro. é, eu já estava num momento mais ligado à questão política, era mais radical. E quando ele veio, surgiu no papado, se tornou papa. Aí, meses depois, ele veio para a Jornada Mundial, eu trabalhava na Zona Sul. Eu convivi com aquele momento ali. Eu trabalhava em Botafogo. Então, assim, eu era de frequentar quase sempre Botafogo para shopping. Eu vivia aquilo aqui. Passei perrengue com coisa de metrô, porque tinha muita gente. Aí teve um dia que foi, acho que foi no primeiro dia. Eu saí 6 horas, saí de Botafogo 9 horas da noite, porque estava muito cheio devido à JMJ. Naquele momento também eu era colunista para alguns sites de futebol argentino. E muita coisa aconteceu, né? A Argentina chegou na final da Copa, o São Lourenço, o time do Papa, conquistou a primeira Libertadores, né? Era considerado um dos 5 grandes, era o único que não tinha Libertadores. E comecei a ler muita coisa do Papa. Eu lembro que eu li um livro chamado Um Papa que Ama Futebol, que era a capa do livro ali com a bandeira do São Lourenço. Então eu passei a me simpatizar e passei a me afastar dessa questão de ser uma pessoa crítica à igreja, ao cristianismo. Não que eu não seja crítico, eu ainda sou muito crítico às igrejas evangélicas, não todas. Eu acho assim, eu vi uma reportagem no próprio Jornal Fantástico, né, sobre as igrejas pequenas e a função dela. Eu acho que essa a importância da igreja, ao meu ver, por isso que eu estou fazendo esse vídeo do Francisco. E eu acho que com a morte dele, acho que a ficha só caiu quando eu vi que o caixão estava fechado. E ontem eu vi que já estava lá na última morada, parafraseando Clara Nunes. Parafraseando Clara Nunes, pesquise a música Até a Minha Última Morada. E eu pensei, cara, eu tô num momento que eu tô passando por muitas dificuldades. Assim, é muito complicado, né? Que eu quero, até penso em me aproximar com a religião. Só que eu penso em me relacionar com a religião mais no pensamento, sei lá, filosófico, de comunidade, do que questão de fé. Eu acho que eu nunca fui uma pessoa de fé, pelo menos até após meus 15, 16 anos, eu não virei uma pessoa de fé. Então, eu sempre fui uma pessoa de ações, né? Uma coisa que tinha uma época minha que eu lia muito livros budistas, muitos livros ligados à linhagem Zen, Titi Atian, tem até alguns livros aqui, né? Aqui, Vivendo Buda, Vivendo Cristo, cadê? Jesus e Budas Irmãos, que o Titi Atian, ele, caraca, caraca, eu esqueci o nome daquele negócio. Ele tinha a imagem de Buda e tinha a imagem de Jesus. Eu esqueci o nome do negócio. Agora eu não lembro. Então, assim, ele era um cara de uma linhagem budista, mas também era um cristão, mas acho que era um cristão filosófico, né? Depois, até pouco tempo, eu soube que existe como é que é? Um, um ateísmo cristão, alguma coisa assim, muita coisa. E eu percebi que, assim, ainda é muito complicado, né? E hoje, com essa semana, com essa questão da morte do Francisco, né? Eu sempre gostei desse negócio de conclave. Eu gosto dessa liturgia, desses rituais. Eu gosto muito dessas coisas, né? Eu gosto dessa questão de Ramadã, é, o do judeu também lá, caraca, acho que sim. O do judeu lá que é Hanukkah, acho que é Hanukkah. Então eu sempre gostei desses rituais. É,
apesar de não ser muito simpatizante ao Natal, mas por questões mais de capitalismo e consumismo do que de ponto de vista religiosa, né? Então, assim, eu não gosto de Natal devido a isso, mas eu gosto dessa liturgia, desse ritual. É, e com o tempo eu fiquei muito menos crítico às religiões, às crenças. E foi uma coisa que eu aprendi muito acompanhando o próprio Papa, né? O Papa Francisco, né? Então, assim, eu lembro muito pouco do João Paulo, do Bento XVI menos ainda, apesar de ter acompanhado lá a questão do conclave, mas assim, eu lembro muito pouco, não sei quem era os favoritos, sei que ele era favorito, também não lembro quando ele renunciou, assim, de cabeça, claro que toda a história eu sei, mas na época, assim, mas a questão de igreja, ela é muito mais forte com a questão quando esse Papa foi anunciado. Então, para mim foi uma tristeza, né? Eu tava vendo a questão lá, pô, tava até aquela questão lá do conclave, do filme, né? Que tava prestes a. O Papa tava internado em estado grave e o Oscar era no domingo, o Papa tava em estado grave, eu tava até, caraca, será que o Papa vai morrer no dia do Oscar e o conclave vai ganhar o Oscar de melhor filme? Por sorte, o Papa não morreu naquele momento e o conclave não ganhou o filme, né? Ganhou foi a Nora, eu não vi o filme ainda, não posso criticar, mas enfim. Então, é isso. Eu tô fazendo esse vídeo meio que enrolado porque eu não tenho roteiro, até tinha uma ideia de ideia, mas de falar aqui, mas é sobre essa questão, é sobre a minha experiência com o Papa, muito ligado pela questão de várias questões, daquele momento que eu estava de pessoa crítica à religião, a uma pessoa hoje que quer se aproximar, mas não tem como, mas não sabe como, de uma pessoa que gosta dessa cultura franciscana, jesuíta, e eu acho que a função da igreja é essa, né? A função da igreja é essa. O grande problema que a gente vê hoje, principalmente das igrejas evangélicas, essa questão do radicalismo político, essa questão de, sei lá o que, muro preto, luzes de neon. Eu já vi reportagens de área VIP, camarote, camarote, área VIP, com. Como é que é? Caraca, com comes e bebes liberados, esqueci a palavra, e ver uma pessoa que se aproxima dos pobres, que pensa na questão climática, é uma coisa que a gente tem que pensar, e a gente não pensa, né? E eu tenho visto muito, eu vi recentemente esse aumento das pessoas ao catolicismo, muitos evangélicos estão se convertendo ou voltando para o catolicismo. Já vi evangélico criticando que a falta de fé ou o mal entendimento da fé. É uma coisa que eu nunca gostei, assim como toda religião, que não existe verdade em religião nenhuma. A gente é uma sociedade multicultural. Eu acho que o cristianismo não daria certo na Ásia quando surgiu o budismo ou vice-versa. Então, assim, são culturas diferentes, né? Existe até um livro que eu li há muito tempo, que era Jesus viveu na Índia, né? Que conta um pouco aquela história da época que não está na Bíblia, né? Que acho que é de 10 a 30 anos, agora não lembro, né? Não lembro. Tem muita coisa, eu não leio há muito tempo sobre isso, né? E eu vejo essa arrogância, principalmente de lideranças evangélicas, né? E ver pessoas como o Papa, a autoridade maior da Igreja Católica, não usar ouro, ele foi velado com um sapato preto para mostrar humildade, uma coisa diferente, o próprio túmulo com o nome, não queria algo chamativo, algo que sempre víamos nos últimos papas. Ele morava num lugar onde os cardeais moram quando vão visitar o Vaticano. Ele não morava, ele deixou ele abdicou de muita coisa que ele teria, porque ele pensou nos pobres. Eu acho que assim, a gente precisa pensar hoje o que somos como sociedade. Eu falo muito nessa questão já do ponto de vista sociológico, né? Parafraseando, eu gosto muito, sou um cara muito fã do Bauman, né?
na questão da sociedade líquida, né? As relações elas estão acabando e o avanço da tecnologia faz da gente mais hipócritas. Eu vejo até que a própria questão de algumas questões ligadas à igreja evangélica, hoje ela está muito próxima da questão da teologia da prosperidade, e tem agora a teologia do domínio. Então, assim, essa ligação com o ultraconservadorismo. Há muito tempo eu sempre falava que o sonho da igreja evangélica era fazer uma nova revolução islâmica no Brasil. Eu sempre defendi essa tese. A vontade da igreja evangélica é criar uma nova Inquisição ou fazer uma nova, uma nova revolução islâmica, que aconteceu na década de 70 no Irã. E o Papa mostra que o cristianismo, a essência do cristianismo, o que está escrito na Bíblia, quem foi Jesus, é muito mais do que verdade, é muito mais do que poder, é muito mais do que briga, é muito mais do que você julgar se fulano é comunista, se fulano é conservador, se fulano é A, se fulano é B. É entender o diferente. Entender o diferente, é algo que o próprio João 23, no Concílio Vaticano II, que ele abriu a igreja, a conversa com as outras religiões, o próprio Papa Francisco falando que todas as religiões levam a um Deus só, e porque a gente precisa entender que religião é uma questão cultural. Tudo bem que hoje é uma questão de fé, com o mundo globalizado, você pode se tornar budista aqui no Brasil, ou muçulmano aqui no Brasil, algo que talvez há 50, 100 anos era quase, se não fosse você como um descendentes de imigrantes que vieram para cá, você provavelmente não seria muçulmano, não seria budista. Então, assim, é uma questão cultural. É uma questão cultural e não é uma questão de domínio. Acho que cada cultura tem que exercer a sua religiosidade, e o Papa meio que provou essa questão, né? Agora, a minha preocupação é o próprio futuro da igreja, né? Ainda mais no momento que a igreja está em crescimento. Eu acho que a igreja poderia seguir uma linha, não estou dizendo que vai ser uma linha mais moderada, acho que o grande favorito pode ser cardeais moderados, para seguir o trabalho de Francisco e abrir mais a igreja. Não estou dizendo que tem que abrir para tudo, que não é o meu interesse. Eu acho que o meu interesse não é pensar se vai aceitar ou não determinadas coisas, que eu não vou falar, que também não é nem meu interesse de política, de ideologia. Eu também não sou defensor, também acho que deveria conversar, mas não quero falar sobre, mas ela precisa ser muito mais próxima ao combate da pobreza, a ser enérgico na questão dessas guerras que têm acontecido, seja em Israel ou na Ucrânia. Pensar mais na África, algumas questões, as guerras civis que existem por lá, a questão climática, acho que a desigualdade, a fome, o avanço da tecnologia que pode afetar muita gente, como quando a gente vai falar de mercado de trabalho, emprego e outras coisas. Então, assim, o Papa Francisco, ele seguiu uma linha do que eu estou vendo aqui das igrejas evangélicas, que há 10 anos uma pastora de uma igreja famosa falou em alto bom som que estava pisando numa igreja, que estava pisando na igreja evangélica, e todo mundo vendo. Então é isso, acho que vai fazer falta. Eu acho que o legado precisa continuar. Acho que a igreja precisa ser mais próxima do seu rebanho e mais longe da ostentação do que o Vaticano foi por muito, muito tempo, principalmente nos papados anteriores do Francisco. Não que Bento, João, os outros que agora eu não lembro o nome, não fizesse o trabalho. Então, acho que a gente precisa dar continuidade, e o legado Francisco tem que continuar, e tem que ser inesquecível, tem que ser lembrado sempre que a nossa luta por justiça, igualdade e outras questões que não atrapalhem o ser humano e que aproxime da verdadeira palavra de Jesus, continue sem nenhum tipo de preconceito, de guerra e de ostentação. A gente precisa ser justo, igualitário e pregar o amor e fazer boas ações conforme Jesus pregou na Bíblia. É isso aí.
Não foi muito